Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em um encontro que vamos fazer agora aqui, a convite do Jesus de Nazaré. A proposta é que nesse encontro nós deixemos uma mensagem que possa nos fortalecer nesse ano que vai chegar, depois de termos enfrentado duras provas no ano que se passou. Nós somos espíritos que precisamos estar sempre conectados com o bem, para que dessa forma continuemos a superar todos os desafios que essa reencarnação tem nos apresentado. Então vamos fazer deste encontro aqui um encontro de fortalecimento espiritual, para que cada um de nós saia daqui com mais vigor e com mais desejo de melhoramento e de desejos de servir. Vamos fazer a nossa prece inicial, rogando àquele que veio à Terra em nome de Deus, nos dar uma diretriz. Jesus, chegastes na Terra em um período de muitas lutas, onde a esperança parecia morrer. As provas eram severas e o povo clamava misericórdia, luz e paz. Serenamente, o Senhor chegastes junto a nós, nos envolvendo e nos falando de uma mensagem poderosa. Essa mensagem ficou gravada em nossas almas e estamos aqui novamente tentando relembrá-la, para que chegue o momento em que ela faça parte da nossa maneira de viver. Esteja conosco aqui nesta hora, neste canal de comunicação, do Instagram do Jesus de Nazaré. Que os bons espíritos nos envolvam, a fim de que seja mais um momento em que nós nos despertemos para aquilo que cabe a cada um fazer, diante da verdade que nos chegou. Nos envolva, hoje e sempre, que assim seja. O tema da palestra: Entre lutas e esperanças. Qual a finalidade desse tema? Se formos analisar, é assim que nós vivemos, não é? Entre lutas e esperanças. As lutas se configuram pelos vários desafios que enfrentamos, onde a dor muitas vezes se torna presente e o sofrimento espoca sem pedir licença. Sofrimentos dos menores aos maiores. Mas cada alma os sente de uma maneira específica. Momentos de esperança quando tudo parece acalmar. Quando algumas coisas nos trazem felicidade e brotam a esperança de que tudo vai mudar, de que tudo será diferente. Mas é esta montanha russa, a vida na Terra, nesse planeta de provas e expiações. Não ficamos o tempo todo presos às lutas, mas também não ficamos no gozo das esperanças e satisfações. Temos que lidar com essas experiências, tentando burilar a alma, a fim de que compreendamos a função de cada uma delas. E é isso que a reencarnação nos pede.
entender a função de cada uma delas. E se a gente iniciar falando pelas lutas, nós teremos que abordar sobre uma virtude que é extremamente importante para nós atravessarmos essas experiências nesse planeta que tanto oscila e que tanto nos leva a oscilar emocionalmente. Essa virtude, ela foi comparada por Jesus a um grão de mostarda, que se tivéssemos ela do tamanho, poderíamos remover montanhas. Eu estou falando, claro, da fé. Só que nós queremos fazer uma interpretação da fé bastante pelo olhar da doutrina espírita. Bem, nós fomos informados pelas religiões que a fé era ter fé era a condição para a conquista do reino dos céus. Nós já entendemos pelo Evangelho que não. Porque não basta ter fé, não é? É necessário haver obras advindas da fé. Se eu acredito em algo, eu vou então trabalhar por este algo. Então, uma fé sozinha, ela é morta, não é? Porque nos leva a um campo de contemplação. E isso ainda está instalado no nosso inconsciente. Por mais que tenhamos conhecimento espiritista, de hora em hora eis que nós estamos orando muito, pedindo muito e contemplando muito esse socorro que vem do mundo espiritual, o que não é negativo. O que às vezes a criatura humana esquece é que, aliada à fé que se tem, exige um trabalho que se deve fazer. Existe uma implicação do indivíduo com Deus. Senão nós vamos caminhar seguindo os passos das propostas religiosas anteriores, que era: não trabalhe, não precisa fazer nada. Entrega a sua vida ao Senhor. Ora, ser fiel ao que Ele nos ensinou e aguarde as bênçãos que vão chegar. A gente sabe que não funciona dessa forma. Que o Espírito recebeu o livre-arbítrio exatamente para fazer por onde? Para ter paz. Então, nós precisamos exercitar esta fé que ainda está atavicamente andando conosco. A gente costuma ouvir pessoas dizendo assim: Deus é muito bom. Meu filho passou no vestibular. Deus é maravilhoso. Estava doente, fiquei boa. Olha, Deus é o Senhor da vida. Consegui comprar minha casa. Repara que a fé em Deus está condicionada ao bem que se ganha. Porque nós não temos o hábito de dizer ainda, né? Nós não temos esta consciência para dizer, na hora da dor, Deus é amor. Deus é maravilhoso. Que me marcou na terra, como diz o Evangelho. Que me marcou na terra com essas dores, para dissolver da minha alma a sombra que me impede de ser feliz. Que me impede de provar as bem-aventuranças das esferas superiores. Não. A fé ainda, ela continua nos cegando às vezes. Porque queremos muito e às vezes trabalhamos pouco. E quando pedimos tanto e nada vem, há pessoas que se revoltam, há pessoas que questionam. Há pessoas que dizem: mas eu tenho feito tanta coisa, Senhor. E aí começa a ler uma lista de bens, de bondades e de serviços que fizera. Como se a nossa folha de delitos fosse menor. Nós somos espíritos atrasados no sentido moral. Basta ver que nós temos os grandes gigantes da alma que ainda governam o nosso comportamento. O egoísmo, pai de todos, produz esse orgulho,
que leva-nos a várias movimentações inferiores. Então nós somos espíritos que, por mais que tenhamos hoje uma certa consciência, mesmo rasa, mas temos do pensamento de Jesus e da doutrina espírita, ainda estamos carregando várias falhas. Se hoje, envolvidos nessa psicosfera nova, desse pensamento que a doutrina espírita nos trouxe acerca de Jesus, nós ainda estamos atolados às imperfeições morais, o que dizer de ontem? Desse passado que vivemos. Somos almas extremamente endividadas. Então, teremos que trabalhar muito mais para que tenhamos mérito. E à medida que esse mérito ocorre, nem se é necessário pedir. Porque, como diz Joana de Ângeles, a prece do indivíduo, a melhor prece para Deus é a obra. É a maneira de viver. Se você quer conversar com Deus, você pode utilizar o recurso da oração comum, fechar-se em um canto, isolar-se, baixar a luz, pôr uma música suave, fechar os olhos e falar ou uma prece decorada ou uma prece construída. Ou você pode orar a Deus na maneira de viver, optando por corrigir-se a cada vez mais, optando por amar, compreender, tolerar a todos, abrindo o coração para servir a quem precisa, ficar mais focado em relação aos miseráveis do caminho, se desprendendo da matéria pouco a pouco, exercitando a humildade. Este é um caminho de oração, porque Deus sonda as nossas intenções e não a nossa verbalização. E isso o Espiritismo vai quebrando aos poucos, porque o próprio Jesus disse, não é por muito orar que tereis as coisas. Então, a fé, quando ela é cega, ela entende que Deus é o grande Senhor e eu ficarei no lugar de pedinte, rogando as bem-aventuranças para que Deus faça com que a minha vida na terra seja feliz. Bem, mas isso não é da ordem de Deus ofertar. É da nossa ordem de conquistar. Porque se fosse da ordem de Deus nos dar, não teria nos dado, o livre-arbítrio não é assim, Ele comandaria as nossas vidas, dizendo, fiquem tranquilos, não precisam fazer nenhum movimento. Eu vos tornarei felizes. Mas a história não é assim, graças a Deus. Deus fez-nos ter inteligência, liberdade de ação e nos deu a lei da reencarnação, como a dizer, olha, dar-lhe-ei liberdade. Mas para que você não se perca no cipoal da ignorância, dar-lhe-ei inteligência. E para você ter tempo para desenvolvê-la e conquistar a felicidade e voltar para o meu seio, agora puro, também lhe ofertarei uma lei que regerá os teus destinos, o teu destino. A lei da reencarnação, regida por outra lei de causa e efeito. Esta lei vai regular-lhe, vai dar-lhe limites para educá-lo, para que você tenha discernimento profundo do que é bom e do que é mal. Entendendo o poder da escolha e das consequências que advêm a partir desta, você vai fazer uma grande conquista ao longo das eras, tornar-se-á um espírito puro. À medida que for provando as experiências negativas e sofrendo com elas, chegará um momento em que tua consciência vai despertar e vai abandonar o mal e optar por seguir-me, mas eu não lhe deixarei órfão. Enviarei espíritos superiores para visitar-lhe em todos os tempos, em todos os períodos em que você estagiar nas reencarnações, para que lhe deem um norte. E quando chegar um certo nível de maturidade que você estiver em condição de dar um salto maior, eu lhe enviarei um espírito que é iluminado, é puro
e que nunca esteve onde você estagia. Ele chegará sutilmente e vai trazer um código seguro, não pela palavra, trará pelo exemplo, pelas ações. Você o reconhecerá. Você verá ele em mim, porque estará nele todas as minhas virtudes. Ele passará por um breve tempo. Deixará um código. Então, se você estava com a sua inteligência e com a sua liberdade, sem saber muito bem para onde ir, eis que ele trará o caminho da verdade e da vida. E a partir deste momento, você poderá seguir seguro. Porque, à medida que você for dando atenção a esta proposta, você vai superar tudo que lhe chegar. Porque essa proposta não lhe socorre primeiramente fora. Ela te socorre dentro. Porque eu também coloquei como espírito que está envolvido na lei de evolução. Você vai evoluir. Você não ficará estagnado. Então, esta mensagem que esse ser vai deixar na Terra, lhe dará a condição de evoluir. Ou seja, você vai se desprender da sombra. Você vai se tornar um espírito tão livre e feliz e iluminado, que vai alçar voos em direção à espiritualidade superior. Mas perceberá que quando você chegar neste nível superior, você não ficará totalmente feliz. Sabe por quê? Porque você sabe que há irmãos que estão na retaguarda, sofrendo como você um dia sofreu. E você não ficará pleno enquanto não abrir seu coração e voltar para as baixadas para ajudá-los. Porque eu não paro de criar, meu filho. Eu trabalho sempre. Então, a tua luz vai se agigantar cada vez que esta luz for ofertada. Então, nesta compreensão, Deus nos deixou. Como a dizer, a reencarnação é para você desenvolver a fé. A princípio, esta fé precisaria ser, ela entraria no campo da fé cega, porque não havia nas religiões ciência para nos levar a raciocínios mais profundos e entender por que cremos. Daí, a fé cega foi constituída através do dizer dos outros, dos discursos ao longo do processo evolutivo e das experiências que fomos tendo, fomos crendo. Mas, basicamente, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à vida, no que diz respeito a Jesus e à maneira que devemos seguir para buscar a felicidade, nós fomos ouvindo discursos e nos apropriamos desses discursos e passamos a defender isto, que não foi construção particular. Foi alguém que lhe disse um dia que Deus era amor, que Deus era o Pai, e que Jesus era o Mestre, e que os anjos são mensageiros de Deus, e que devemos obedecer a Deus, e que devemos seguir a Jesus. Foram discursos que nós ouvimos e adotamos, porque não foi uma constatação própria. Mas, eis que chega o Espiritismo, como ciência, e nos convida, apresentando as leis que regem o universo, trazendo novamente o pensamento de Jesus e algumas revelações que à época ele não pôde dizer-nos, como ele mesmo fala em João 14. E diz, olha, chegou a hora de você não seguir, conduzido por saberes anteriores. Você não pode ser guiado pelo dizer dos homens. Você precisa realmente seguir pelo dizer de Deus. Mas Deus não falou a esses homens? Sim. Mas eis que a verdade não foi toda exposta. Estes vieram para nos dar uma certa medida de condução em direção à luz. Só que agora chegou um momento em que você está pronto para assumir a responsabilidade sobre você completamente.
Como assim? A doutrina espírita chega para dizer que você, quando saiu do determinismo, você foi responsável pelo que fizera da sua vida, através das escolhas que foi tendo ao longo das reencarnações. Então, o quadro atual, toda a responsabilidade dele é tua. Mas eu, Senhor, não estou bem. Estou entre lutas e esperanças. Certo. A doutrina espírita veio lhe dizer: pois é, chegou a hora de você realmente provar que quer ser feliz. Mas o que devo fazer? Você vai ter que se apropriar da mensagem que já está aqui há mais de 2000 anos. E a humanidade ainda não se apropriou deste conteúdo no que diz respeito a vivenciá-lo. Então, se você quer sair desse rol de reencarnações entre lutas e esperanças, felicidades e lágrimas, precisa exercitar a sua fé de outra forma. Você vai ter que rever tudo aquilo que Jesus disse e examinar se há lógica, se há uma razão. Os Espíritos do Senhor vieram à Terra para nos convidar a um exame mais profundo do que Jesus havia dito e de todas aquelas crenças e leis que as sociedades antigas já defendiam como crenças, como imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos e a existência de um Deus superior. Tudo isso não foi o Espiritismo que trouxe, meu filho. São experiências, são verdades que estagiaram nas humanidades que aqui passaram. Só que agora é hora de examinar para ver se realmente há lógica nessas verdades. E ao constatar você que ela tem lógica, bem, aí você não sabe porque alguém lhe disse: você vai construir uma fé própria através do crivo da lógica e da razão. Examina o que o Espiritismo está lhe trazendo. E aí o que você me diz? Acredita ou não? Alguns podem dizer: não, isso é criação da mente humana. Tudo bem. Mas se você acredita, é porque você viu uma lógica. É porque você constatou que dessa forma como está sendo interpretado o Evangelho, Deus não é injusto, que beneficia uns e maltrata outros, ou abandona outros. Ele é um Deus de amor e que essa desigualdade se é explicada pela reencarnação. Ele não tem nada a ver com isto. Porque a intenção divina foi nos criar para sermos espíritos puros. Porém, a trajetória do simples e ignorante até a angelitude, isso caberia a nós, provar que queremos realmente sermos felizes. Então, a doutrina espírita tomba a fé cega. Não teremos mais que ficar no campo da contemplação, orando a Deus, rogando a Deus benesses, não. Porque já existe uma lei que ele estabeleceu de causa e efeito. Você quer ser feliz? Produza boas causas para que o efeito seja feliz. Quer a paz? Promova. Quer felicidade? Distribua. Quer equilíbrio? Produza-o. Porém, é nesse momento em que a gente achava que ia encontrar paz, nós encontramos uma certa perturbação ao ler o Espiritismo. Mas que perturbação foi essa? Perturbação que provavelmente aqueles, na época de Jesus, devem ter experienciado, quando Jesus disse: o reino dos céus está dentro de você. O mal é o que sai, não é o que entra. Vós sois sepulcros caiados por fora, mas são podres por dentro. E vigiai as nascentes do coração, pois é de lá que parte as iniquidades. Então Jesus chega para o indivíduo e diz: olha, eu não vim lhe salvar, suspender os seus pecados. Não, eu vim só lhe dizer que o mal está instalado dentro de você e que só cabe a você resolver. Vim apenas dar-lhe a diretriz. Eu segui este caminho aqui, ó.
E por isso agora deixo para todos vocês. Quem quiser vir após mim, é só se apropriar disso aqui. Esqueça de si mesmo, ou seja, mate o egoísmo, carregue a sua cruz, ou seja, dê conta do que já fizera, e vem. Então, a fé agora tem que ser raciocinada. E o Espiritismo nos inquietou no momento em que disse, olha, a responsabilidade é toda tua, da situação atual em que estás. Então, se tiver que orar, não peça graças, não. Peça para despertar a tua consciência, porque ela desperta, te levará a comportamentos mais felizes, que, por sua vez, produzirá efeitos também felizes. Então, você vai ser, e sempre foi, o artífice do seu destino. Tomará conta de si, isto é, se você se amar. Caso não, ficará tateando em busca de mestres, de guias, de gurus, para lhe salvar, ou de diretrizes diversas, para lhe dizer para onde deve ir, onde mora a paz, onde mora a felicidade. Não é? Até cansar e perceber que estas não estão fora. Elas nascem na intimidade do ser quando este opta por buscá-las. Então, muitos espíritos estão na Terra nesta crença de que por muito frequentar os templos espirituais, eles encontrarão a glória. Por muito orarem dias e mais dias, eles vão obter as bênçãos. Por muito fazer a obra do bem, interessados na retribuição, eles vão angariar a felicidade. Né? Ainda presos a esta busca de fora, quando a realização espiritual do ser vem de dentro. Quando ele se auto-ilumina, e para auto-iluminar-se, precisa entrar numa tarefa que diz a benfeitora Joana de Ângeles no livro Desperte e Seja Feliz. É solitária, intransferível e pessoal. Ninguém pode adentrar no teu campo interior e estabelecer mudanças. E o aplauso das tuas vitórias internas, morais, só chegarão pelos caminhos da consciência. Porque aqueles que buscam os aplausos dos homens, disse Jesus, esse já recebeu o seu galardão. Então nós precisaremos entender que agora a fé que é raciocinada nos mostrou que não dá para ter mais apoios ineficazes. Todos esses apoios para alcançarmos a felicidade e a paz são ineficazes. Precisamos ter apoio na fé raciocinada, no que a doutrina espírita nos trouxe, que até hoje a ciência oficial não conseguiu tombar. Então, estamos diante de uma fé raciocinada que nos diz, és livre. A eternidade está diante de ti como presente de Deus. Esse corpo é um templo realmente santo, como disse Paulo de Tarso, que habita os Espíritos de Deus. Há de aproveitá-lo para angariar maturidade do senso moral. E a partir daí, fazer excelentes escolhas para que possa colher na tua seara particular a felicidade e a paz. Bem, a partir desta fé e do ensinamento espírita, nós vamos também entender que as lutas, elas não devem nos levar a buscar Deus, porque Deus não está fora do contexto das lutas. Emmanuel vai dizer que por detrás de todas as provas que enfrentamos, provas estas que nós plantamos ou necessitamos dentro do processo evolutivo, Deus sempre está. Tentando aproveitar que nessa dinâmica de dores e provações e expiações, nós despertemos para o grande convite que Ele nos fez, através de Jesus. Então Deus está nas lutas, nas provas. Então não vamos frequentar o centro espírita ou o templo, a igreja, quando estamos sofrendo,
como se estivéssemos indo em busca de Deus. Não, Deus está aqui. Ele tão está que o sofrimento vem da lei de evolução que ele criou. A dor surge daí para sacudir as fibras de um espírito que dorme na preguiça moral, para despertar e galgar patamares maiores de mais felicidade. Então, tudo, na verdade, é um investimento divino, que foram alguns acionados pela desobediência do espírito livre que somos. Mas ele fez a grande engrenagem, para que ela utilizasse de todas as suas movimentações e levasse o espírito puro para ele, que sai do átomo para o arcanjo. Então, quando estivermos enfrentando as nossas lutas, Deus está presente. Examinando como nós estamos exercitando a fé raciocinada. Como nós estamos exercitando a nossa maneira de reagir diante da luta. Sofrer, podemos estar sofrendo, mas a revolta, há questionamentos. Ou essa fé já está tão burilada que nós estamos aceitando as lutas e, desde já, nessa aceitação, produzindo a resignação. Né? A resignação, sobretudo, dinâmica, como diz Joana de Ângeles, e não a estacionária. Aquela resignação que aceita a prova, mas continua trabalhando para se ver livre desse resgate. Então, a fé raciocinada diante das lutas nos ajuda a entender que ali está ocorrendo um chamado para fazermos um balanço do nosso comportamento, como me ensinou um espírito. Ele me perguntou: meu filho, quando estamos com febre, o que significa? Eu disse que alguma coisa não vai bem no corpo, não é? Ele disse sim. Dessa forma é o sofrimento. O sofrimento é a febre da alma. Quando ele chega, é sinal de que alguma coisa não vai bem no espírito. Então, de hora em hora nós estamos sentindo febres, sinalizando a lei de evolução que há corrigendas a fazer, há burilamentos a acontecer. Então, se nós tivermos essa fé raciocinada, entendendo que há toda uma programática, que todo um movimento que não é de castigo, de punição, mas é um movimento da lei trabalhando a alma para alcançar novos patamares, fica mais fácil enfrentar os dias mais difíceis. Mas a pessoa que está presa na fé cega, ela questiona Deus, ela não entende por que aquilo está acontecendo, o que ela fez para merecer aquilo. Mas nós temos a clarinata do Espiritismo, que vai nos ajudar a entender que está doendo, está difícil, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas eu sei do que se trata. Esta é a fé raciocinada. Eu sei do que se trata. E sabendo do que se trata, nós vamos movimentar a resignação, e a fé raciocinada nos dá força, porque a gente entende que não é pagando ali, não é só quitando ali. Tem que haver um movimento de mudança. Então, a fé raciocinada nos impulsiona a fazer um trabalho, a desenvolver atividades que nos tirem daquele patamar evolutivo. E quais são essas atividades? Basicamente, todas aquelas que envolvem o nosso crescimento moral, através do bem que desenvolvermos. Então, a fé raciocinada nos dá esse impulso, essa força que produz a coragem. Que produz a coragem. Quer um exemplo de fé que produziu uma coragem imbatível? Paulo de Tarso, quando foi pego para ser morto, foi levado por um guarda que foi escolhido para decepar-lhe a cabeça por um golpe de espada. E quando o guarda o colocou na posição, agachado, para dar o golpe, Paulo percebeu que o guarda tremia a mão que segurava a espada. Estava nervoso. Ele não imaginava que
que ele seria convocado para tal tarefa. Paulo tranquilamente olhou para ele e disse: cumpra o teu dever, porque o meu já cumpri. Isto é coragem. É fé raciocinada, burilada, trabalhada, amadurecida, de que ninguém ali vai morrer. De que será um golpe no corpo para o espírito estar livre daqui a pouco, como disse Joana d'Arc. Quando um daqueles que a colocou na pira para ser queimada disse: mulher, abandona esta ideia de que você ouve vozes, de que você fala com santos. Serás queimada. O fogo já crepitava nos primeiros gravetos. E Joana d'Arc diz: mas como eu posso dizer isso? Se eles estão aqui agora dizendo que daqui a pouco eu estarei no reino dos céus. E não foi à toa que nos últimos momentos em que provava, nos 15 minutos que sentira as chamas, como ela mesma disse através da psicografia de Hermance Dufour, ela visualiza Jesus. E como diz-nos os Espíritos, Judas sai do corpo de Joana d'Arc, resgatando o delito de antanho pela traição, que lhe queimava a consciência. Queimado o corpo, ele vê Jesus e grita: Jesus! E o fogo lhe toma, e Judas sai daquele corpo em direção ao Mestre, agora ele resgatando a sua ação. Dessa forma, a fé dá coragem. Naqueles dias mais difíceis que nós enfrentarmos, nós precisamos, com esta fé, levantar, não é? E seguir. Não há outro jeito, eu preciso confiar. De que nesses dias mais difíceis eu preciso ter fé, porque lá na frente eu preciso ter esperança. Porque a esperança, eu ouvi numa palestra de Abigail, ela dizendo: a esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce. Nunca mais esqueci essa frase. Ela não só é a primeira que nasce, como a energia, a chama que nunca morre. Já imaginou se a esperança fosse uma chama que morresse? O que seria de nós diante dos dias mais difíceis e tenebrosos? Seríamos abandono, solidão e suicídios, porque nós não suportaríamos. Muitas pessoas caem nos vales do suicídio porque não encontrou o caminho da esperança. Porque sempre há esperança para a resolução de qualquer problema na terra, porque Deus dá o frio de acordo com o cobertor. Então nada é insuportável. Se lhe chega sobre os ombros, é porque tem total condições de dar conta. Porque Deus não lhe daria fardos pesados em ombros frágeis. Como você não colocaria sobre os ombros do teu filho um peso em que o corpo frágil não conseguiria suportar, ainda exigindo-lhe que ele carregasse. Dessa forma, a fé acende a esperança. A fé raciocinada nos diz: não há morte, não há fim. A única coisa que termina e que passa são as dores, as provas, as tristezas e as sombras. Mas Deus é luz eterna. E esta chama, essa crença, está acesa e nenhum vento de provações e de expiações apaga. Então quem traz a fé exercitada no raciocínio vai alimentando a tua chama e sabe que ela nunca apaga. Ela pode diminuir um pouco, mas apagar-se jamais. Porque no íntimo nós sabemos que somos eternos e filhos de Deus, co-criadores do universo. E esta fé nos levará para atravessar todos esses períodos de lutas. E assim
vamos saindo desse lugar de espíritos pedintes. Não é? Como, por exemplo, agora nós estamos vendo quantos sofrimentos estão pela Terra. Não é? Desde a pandemia. Claro, bem antes, o sofrimento já sempre esteve. Mas estamos enfatizando aqui esse período que pegou a humanidade de surpresa. Um sofrimento se alastrou por todo o mundo. Pessoas que estão enfrentando dores muito maiores do que as nossas, não é? E aí a gente faz a pergunta. Eu vou orar. E eu peço, Jesus, venha, me ajude. A gente pode repensar nessa prece da seguinte forma. Jesus, não precisa vir aqui. Aqui não. Porque aqui eu tenho o conhecimento que o Senhor me deixou. A doutrina espírita tratou de me esclarecer tudo o que eu devo fazer para merecer a paz e a felicidade. Não, Senhor Jesus, não vem aqui não. Vá para lá. Onde há pessoas que não acreditam em Deus, onde há pessoas que estão em desespero profundo, onde há pessoas que não têm em que se apoiar, pessoas que estão presas a vícios, a tormentos diversos, não fique aqui, Jesus. Deixe eu comigo, porque eu tenho recursos próprios para me manter equilibrado. É só eu administrar o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Porque manterei um padrão vibratório que me garantirá companhias espirituais que o Senhor nos deixou para me ajudar no trânsito. Então, o espírita, não. O espírita tem que diminuir os pedidos, a não ser um em especial. Senhor, a verdade está escancarada na minha frente. Senhor, não me deixe ignorá-la. Eu só te peço isso. Porque agora eu não sou mais aquele que estava dentro de um barco caminhando à deriva no oceano da vida. Não. As tuas luzes se acenderam e um farol me guia em direção aonde devo ir. E eu ficarei te pedindo para me guiar? Não, Senhor. Não precisa vir aqui. Vá lá. Onde a maioria não tem esse conhecimento, ou pelo menos não para pensar nele, ou que estão tão presos em dores acerbas, que não têm nem força para proferir o teu nome. Não, Senhor. A grande bênção já chegou. Eu, pela fé raciocinada, entendi que o Evangelho e que a doutrina espírita que ampliou, que trouxe o que o Senhor na época não pôde dizer, já me basta para fazer a grande transformação da minha vida. Então, Senhor, eu pedirei mais para os outros, para aqueles que têm menos do que eu, porque uma grande dádiva já me chegou. Eu sei o caminho. Muitos não sabem. Ah, mas eu sei, mas eu tropeço sim. E aqueles que ainda estão cegos no mundo? Jesus é a luz que veio tirar deles este pano que cobre a visão do espírito. Então, porque nós já vemos, e é por isso que a responsabilidade cai sobre nós, e por isso nos inquieta. Por quê? Bem, qual é a desculpa agora? Não temos, não é? Então, se eu tenho um comportamento negativo, ou se eu comporto de tal forma, não é por ignorância. Eu sei tudo, consigo detectar tudo que me chega de bom e de ruim. Já temos essa condição e a doutrina já nos oferta. Então, qual é a desculpa? Agora não tem, não é? Mas eu não sabia. Como não sabia? Não é? Então, a fé raciocinada é esta, que a gente chega e diz, não, Senhor. Eu entendo que ao saber de toda essa riqueza espiritual que o Senhor me ofertou, eu não posso ficar neste lugar aqui de pedinte. Como uma vez
narra Divaldo Franco que numa madrugada ele estava na mansão do caminho servindo, bastante cansado, e chegou uma mulher pedindo a ele ajuda para apagar uma água e uma luz. Ele estava tão cansado que ele disse: não, minha irmã, não, aqui não, você procure lá o irmão Alinilson que ele vai te ajudar. E ela foi. E Joana se aproximou e perguntou: mas por que está tão agastado, Divaldo? Disse: ah, minha irmã, é muita gente, é muito trabalho, é muita luta. Joana disse: é simples você resolver a questão. Passa para o lado de lá, dos que pedem, e sai do lugar dos que servem. E aí? Onde é que está a honra? De quem serve ou de quem pede? Por isso, quem pede ainda está numa situação em que não se vê em condições, às vezes, de ofertar, e pode também ofertar. Mas a questão em pauta aqui, que tratamos com a questão de Divaldo, é: nós, com tanto conhecimento, de que lado mesmo vamos ficar? Com a fé clara da verdade, pedindo ou mais ofertando? Nesta época de pandemia, quem foi convocado a ir para a frente para ajudar e servir? Os que mais sabem, não? Os que mais têm consciência da verdade. Quem foi? Por isso que é chegado o momento, entre lutas e esperanças, que nós precisamos segurar, fazer o máximo para dar suporte nas lutas alheias e esperança para os desanimados. Que nós somos carentes, somos. Que nós também precisamos de ajuda, precisamos. Mas nós entendemos, por André Luiz, que a felicidade vem à medida que a felicidade é ofertada. Então, o que nós estamos esperando, não é? Vamos produzir o bem. Vamos acudir quem precisa. Mas eu tenho tantos problemas. Vamos tentando resolver dentro da nossa condição, mas entendendo que à medida que eu oferto o bem, Deus vai me dando recursos para resolver as minhas questões. Por uma lei natural de causa e efeito. Né? Não é por uma barganha, que muitas pessoas vêm fazendo. Eu vou frequentar tal lugar, eu vou orar dessa forma, eu vou fazer isso, tal ritual, tal coisa, porque aí Deus me dá. Isso é barganha com o divino. Não. Eu vou simplesmente entender que agora não tem mais outro caminho. A luz está estampada na minha cara, todos os véus da verdade caíram, ela não está escondida, nem por detrás de parábolas, nem por detrás de nada. Ela está diante de mim. Não há sombra, só luz. Então, o que é que eu devo fazer? Ficar preso nas falas soltas, pregando aqui, pregando ali? Ou eu vou fazer com que o meu comportamento fale por mim mesmo, como diz André Luiz, que a tua conduta sempre será o teu advogado. Então, que trabalhemos para operar por quem sofre. Porque há sempre alguém sofrendo muito mais do que você. E com esse conhecimento que carregamos, bem, em momento nenhum Deus pode achar que jogou pérolas aos porcos. Onde um conhecimento alargado não produz obras. Porque a fé, sem elas, é morta. De que adianta pregarmos uma fé se essa fé não nos impulsiona a produzir? E que seja a grande prece, como diz Joana de Ângeles, que seja a nossa prece, o fazer, a nossa maneira de viver, seja a nossa maior prece. Porque Deus capta-nos pelas intenções e pelas obras, e não pelo dizer. Porque falar é fácil. Quantos de nós já não adentramos nos que dizem Senhor, Senhor? Então, é hora de refletir sobre estas questões. Desejando a todos vocês profundas reflexões. Eu não desejo a vocês aquele básico feliz ano novo. Eu desejo de outra forma.
Porque desejar feliz ano novo é muito da ordem da sorte, não é? Eu desejo que lá na frente o seu ano seja bom. Não. Falando de doutrina espírita e de livre-arbítrio, eu te desejo diferente. Eu desejo que você faça do seu novo ano um ano feliz. Eu desejo que você faça do ano que vem um ano de mais paz, de mais caridade, de mais serviço a quem precisa. Eu desejo para você que o ano que vem seja um ano de muitas conquistas morais e de abandono de tudo aquilo que não lhe traz paz, nem equilíbrio e nem harmonia. Porque o ano que vem há de ser da maneira que você quiser. O ano que vem há de ser da maneira que você o lê. O ano que vem há de ser da forma que você merecer. Por isso, trabalhemos, plantemos o bem e sem nenhuma barganha e sem nenhuma negociação, nos abramos para o bem e naturalmente o bem chegar-nos-á. Muita paz, muita luz, muito obrigada a todos do Jesus Nazaré pelo convite. Luz a todos vocês que estão aqui comigo, tá? Luz, paz para toda a família de vocês. Que Jesus pernoite na casa de vocês, hoje e sempre. Muita paz.